Ok. Bom, nós estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com o professor Dr. Gildo Bortolozzi, como parte do projeto de resgate histórico do Instituto de Biociências de Botucatu. Gildo, eu gostaria muito que você iniciasse a sua fala contando a respeito da sua formação, da sua vinda para Botucatu e do que você sentiu quando você veio para cá, porque você veio no início da formação do Departamento de Genética, né? Então, conta para a gente aí alguma coisa a respeito dessa sua vinda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder deixar registrado um pouco da minha passagem por Botucatu. A minha vida aqui inicia-se em 1967 e depois interrompeu em 91, quando eu fui para Bauru para ser diretor da faculdade lá. A minha vida acadêmica, Edmundo, começou em Rio Claro. Eu fazia o científico, e na época a gente tinha que escolher entre clássico e científico. Isso. E eu acabei escolhendo pelo científico porque eu tinha um excelente professor de História Natural e de Genética, que foi o professor Antônio Buschinelli, que você conheceu depois, especialista em imunologia de galinhas. Então, eu naquela época já gostava da área biológica. Queria fazer medicina, mas meu pai falou: filho, não há dinheiro para isso, esquece, faça outra coisa, porque medicina não tem condições. Então eu fui fazer agronomia e fiz vestibular em agronomia lá em Piracicaba. E me lembro até hoje que eu fiquei reprovado na prova de física por meio ponto. E tinha um professor que chamava Jesus Marden, e eu falei para ele: Jesus, o senhor não teve consideração de mim, porque eu queria passar no vestibular e o senhor me brecou aqui. Naquela época o vestibular era prova escrita e oral, então era muito difícil entrar, você deve ter passado por isso também. Bom, como eu não passei no exame lá em Piracicaba, eu vim para Rio Claro, que ia ter um exame de segunda época em História Natural. E era área biológica também, então eu aproveitei e falei: eu vou ver se eu passo. Se eu passar, eu faço um ano aqui e depois eu tento fazer outro curso, né? E passei no vestibular da História Natural. Fiz o primeiro ano lá. E no segundo ano, vários professores da USP davam aula em Rio Claro. E eu fiquei conhecendo esses professores. Mas eu precisava trabalhar, porque eu não tinha condição de sobreviver com o dinheiro que o meu pai dava, que não dava nem para comprar entrada de cinema para a namorada, quer dizer, era minguado, né? Aí um professor falou para mim: vamos transferir a sua transferência para São Paulo, e em São Paulo você tem emprego, né? E eu me transferi para São Paulo, consegui a transferência e comecei a dar aula à noite de biologia num colégio estadual, que foi uma coisa excelente, porque a experiência didática que eu ganhei dando aula no Carandiru, vocês têm uma ideia, Carandiru onde tinha o presídio, né? E a escola estadual era lá no Carandiru. O rapazinho mais simpático que tinha lá tinha o apelido de 1001. Ele tinha um dente, faltava dois, tinha um. Então era o santo da classe. Para domar aquela turma, rapaz, eu tive que improvisar várias coisas, porque a gente não tinha aula de dar aula. Quer dizer, você tinha aula de biologia, tinha que aprender a matéria, né? Ninguém ensinava você a dar aula. E com isso eu comecei a dar aula à noite e estudar de dia. Isso foi uma experiência muito boa. Consegui chegar até o fim do curso lá em São Paulo. E quando eu estava no último ano, eu vi que tinha várias escolas para eu escolher. Eu podia ir para São José do Rio Preto, podia ir para Rio Claro, podia ir para São Paulo, podia ir para Botucatu. E fiquei pensando onde eu iria, né? Nisso apareceu o Adhemar Freire Maia, que na época era o chefe do departamento. Isso em 1967, hein? Procurando um professor para vir para Botucatu dar aula de genética. Eu falei: eu topo.
Nesse último ano, eu tive um curso de genética humana com o Frota Pessoa. E fiquei encantado com a genética humana, porque o Frota encantado. Se ele desse aula de qualquer coisa, você ficava encantado, porque ele era um professor tremendamente capacitado e motivava tudo. E eu falei, eu vou para Botucatu, lá tem uma faculdade de medicina, eu vou dar aula para genética humana. E topei. E vim para Botucatu. Chegou em Botucatu, o Adhemar me apresentou, e por uma coincidência da vida, eu vi uma menina de Rio Claro cursando biologia, que eu conhecia, que era a moça que estava aqui junto com você, que foi a Cartolana, a Giselda Cartolana. Falei, puxa, Giselda, tal, que bom você está aqui e tal. Cheguei a conhecer a classe, você provavelmente não vai lembrar disso. Cheguei a conhecer a classe e tudo, e fui embora para casa, certo que eu ia voltar na semana seguinte para morar e trabalhar aqui em Botucatu. Na época tinha um diretor que chamava Euclides. E o Euclides falava assim, poxa, falou para o Adhemar, como é que você vai contratar um rapaz que faz história natural para dar aula para medicina, para biologia, essas coisas? Não pode. Eu não vou contratar ele. Aí o Adhemar me mandou uma carta dizendo que lamentava, mas eu não podia ser contratado. Aí eu me matriculei na pós-graduação, comecei a fazer pós-graduação, o mestrado, né? E naquela época, só um parênteses, tive um aprendizado que depois eu vou contar, foi muito importante. Quando eu fui fazer o estágio com o Edmundo, ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a lavar vidro. A segunda coisa, aprender a guardar aquelas caixinhas. Terceira coisa, aprender a fazer meio. Eu falava para ele, mas eu quero ser cientista, para que eu vou fazer lavando vidro? Eu não quero isso, né? Ele falou, não, você tem que aprender tudo isso. Tal. Mas mais tarde você vai ver como foi importante isso. Muito bem, o ano se passou, quando chegou 68, em março de 68, o Adhemar aparece em São Paulo e falou, Geude, o diretor foi embora, tem outro agora, que é o Fernando. Fernando Azevedo. Azevedo. Então, se você quiser ir para Botucatu, o seu lugar está lá ainda. Então, você vê uma coisa que o Paulo falou hoje, né? Não tinha gente para dar aula. Eu vim para cá, não deu certo, um ano depois, a vaga estava lá, me esperando, né? Foi quando eu vim para cá para fazer genética humana. E ao chegar em Botucatu, na primeira semana, o professor que dava aula de genética animal ficou doente. O Alisson, lembra dele? Ele ficou doente, precisava de um professor para dar aula de genética animal. Geude, eu sou mais novo, vai dar aula de genética animal. Eu falei, mas eu queria fazer genética humana. Não, mas depois você faz, agora você vai dar aula de genética animal. Eu comecei a dar aula de genética animal. E aí fui aprimorando, fui ficando, o tempo foi passando, o Alisson morreu, e de repente eu estava envolvido com a veterinária, e depois quando separaram os cursos, eu acabei ficando com a veterinária, e dei aula para a veterinária até aposentar a parte de genética animal e melhoramento, né? Terminei meu mestrado no fim de 69, aí, aqui em Botucatu, eu precisava montar um laboratório, porque eu precisava trabalhar aqui, né? Já tinha me matriculado no curso de pós-graduação doutorado, mas precisava instalar as coisas aqui. Então eu me lembro que eu tinha um foquinho verde, que chamava flecha ligeira, não sei se você chegou a conhecer o flecha, e eu cheguei aqui carregado de tubo, essas coisas, tudo dentro do carro, rapaz. E descarreguei, apareceu o Serafim. Na época, você lembra onde era a urologia? A genética era na urologia. Então me deram uma sala, e em frente à sala tinha um banheiro, com 2 sanitários aqui, um banheiro de banheira para tomar banho, e umas 10 pias. O Adhemar falou para mim, esse aqui é o seu laboratório. Eu falei, Cristo do céu, como é que eu vou me virar aqui? Aí eu mandei fazer uma mesa grande para encaixar as pias, arrumei na banheira uma parte elétrica com aquecedor, um ventilador, não sei o que, que eu fiz uma câmara com temperatura constante. E ali eu comecei a trabalhar. Quando eu trouxe, desculpa, as drosófilas, o Serafim pôs a mão na cabeça e falou, doutor, o senhor vai trabalhar com isso? Isso é um desastre. Eu falei, por quê, Serafim? Cada vez que a gente vira o vidro, cai tudo a banana no chão. Eu falei, Serafim, eu não trabalho com banana. Mas como que o senhor faz?
Aí é que veio a experiência do Edmundo. Eu sabia fazer meio de cultura sólido, sabia lavar o vidro, sabia fazer tudo, e comecei, e o pessoal aí acabou gostando também, né? E comecei a fazer minha tese de doutorado, mas precisava assistir aula. Quando eu fazia o mestrado, Edmundo, não sei se você chegou a conhecer, 4 horas da manhã saía uma perua da medicina que ia para São Paulo, levando defunto, levando doente, levando não sei o quê, e eu pegava uma carona com eles, para ir embora para São Paulo para fazer o mestrado, né? Aí no doutorado eu falei, quer saber de uma coisa? Como eu tenho que fazer genética animal, eu vou para Piracicaba. Aí fiz a parte, todas as disciplinas eu fiz na genética animal, em Piracicaba, com Venkovski, com aqueles outros professores, né? E acabei concluindo a minha tese, defendi em 72, e nessas alturas eu já estava ambientado aqui em Botucatu, né? Logo que eu arrumei emprego, a dona de casa chegou para mim e falou, escuta, já que nós namoramos de 8 anos, você já tem emprego, está na hora de casar. Eu falei, bom, não tem outra alternativa, vamos casar, fazer o quê? E acabamos casando em 69, e até aí foi tocando a vida, né? Eu não sei se você se lembra, mas quando a Bia estava fazendo geografia em Rio Claro, e ela se transferiu para fazer geografia aqui em Botucatu. E tinha uma criança, e nasceu o primeiro filho meu, uma menina, né? E ela levava a criança na casa do Paulo Machado, e eu ficava em casa dormindo. E quem ia me acordar? Eu. Edmundo. Chegava lá e me dava carona para trazer para a escola. Você fez isso acho que uns 2 anos, viu? Isso. E eu sou muito grato a isso, porque foi importante, né? E essa foi a minha vida aqui em Botucatu. Começou assim, fora as discussões, brigas, lutinhas. Uma coisa que até hoje eu me lembro e eu fico pensando, né? Eu morava em São Paulo, chegou em Botucatu à noite, botei um terno, gravata, catei o carro, saí na rua, não vi uma pessoa para falar oi, o frio de matar, rapaz. Eu falava, o que eu vou fazer nessa cidade? Mas estou aí, né? Aí montamos uma república, eu, o Jim, o Edgar e o William, lá perto da casa da Banderci agora, que era secretária nossa, né? Me lembro que algumas vezes, para tomar banho, a gente pegava uma latinha de cera vazia, enchia de álcool, tocava fogo, para esquentar o banheiro para poder tomar banho. Era um terrível, né? Trabalhar na escola aqui à noite era um frio de matar, rapaz. Botucatu, aqui era um hospital para leproso, para problema de tuberculose, você imagina, né? Então começou a minha vida nisso daí. E quando você chegou no departamento, quantas pessoas quantos existiam no departamento? Quantos docentes? Então, quando eu cheguei no departamento, tinha o Ademar, a Détia, que foi homenageado hoje aí, o Barbieri e o William. E depois eu. Aí depois chegou você e foram chegando os outros, né? E foi uma experiência boa, porque a gente não tinha experiência de reunião, de discussão, disso, daquilo. Quer dizer, a gente era muito inocente, né? Era muito, muito puro. Queria sempre fazer o melhor. E às vezes a gente brigava por uma coisa que não ia dar certo, mas a gente acreditava muito naquilo, né? E foi fantástica essa experiência. E com isso eu fui enraizando em Botucatu, aí foi aprendendo, fazia vestibular para um Unesp, eu fazia, você lembra do CC Mapopeia e coisa que era o vestibular, que fazia parte escrita e prática. Isso. E eu organizava parte prática junto com o Edmundo Magalhães. Ali era um sarro, viu, Edmundo? Porque são coisas que você não lembra, mas os cursinhos, tudo desesperado para saber o que vai cair na prática. Então a gente ia comprar flor, não comprava uma flor, comprava 20 dúzias. Ao dia seguinte eles estavam no cursinho, vai cair flor, porque eles compraram 20 flores. Me lembro uma vez que eu vim para o lugar comprar flor e o Edmundo foi para Santos comprar bacalhau. Aí nós viemos. E tinha que selecionar, bacalhau não, camarão. E tinha que selecionar o camarão para botar ele perfeito para fazer a pergunta, né?
Então eu com o Fábio, quando a gente viu um camarão grande, falava, tira a cabeça dele, guarda para nós comer. E a gente vira e mexe, terminava de montar aquilo, fazia uma camarada de camarão, que era uma delícia, né? Eu adquiri ali uma experiência que depois a VUNESP me convidou para ir para o Conselho Superior da VUNESP. E durante 15 anos eu fazia todas as questões da biologia. Não sei se você me ajudou alguma vez. Me ajudou, é. A gente falia e tal, eu andava atrás de alguns amigos, mas não podia contar para ninguém, né? Tem nessa época do material, o Edmundo bolou fazer uma experiência, uma pergunta com besouro. E falou para mim, Geude, eu não posso sair em São Paulo catando besouro, porque todo mundo vai ver. Então, você vai para Rio Claro e pega lá, ou vai para Botucatu e pega lá. Vim para Botucatu, andei para lá, para cá, consegui 2 besouros. Falei, puxa vida, mas Rio Claro tem bastante, eu vou lá, né, no fim de semana, que a minha família morava em Rio Claro, da minha mulher também. Fui lá atrás do besouro. Peguei 3, 4 amigos, umas latinhas de cerveja, e vamos catar besouro. E vai daqui, e vai dali. E minha mulher falava assim, um besourão catando outro besouro. Um negócio desse, né? De repente passou um besouro, nós estávamos num posto, passou o besouro, foi, pau, bateu no muro e caiu. E entrou, e nós atrás. Ele entrou dentro de um buraquinho. Quando eu olhei, rapaz, tinha uns 500 buraquinhos. Em meia hora juntamos todos os besouros que eu precisava, né? Então você vê, a experiência vai dando, daquele dia em diante, você quer catar besouro, né? Acha buraco no chão, você pega o besouro, né? E essa experiência toda da VUNESP foi muito importante depois, porque fomos tocando a vida, fomos fazendo parte dessas coisas, né? Nesse meio tempo, Edmundo, surge a questão do Projeto Rondon. Aí apareceu o Projeto Rondon. O Tietê, o Reinaldo Pôncio Mendes, ele era daqui de Botucatu, e tinha um Projeto Rondon que era da área nossa aqui, né? Era Jaú... das escolas superiores da região de Bauru, Botucatu, Jaú e Avaré, essas cidades aí. Aí, a Vilma tinha que indicar um cara para ir para esse conselho, né? Eu me lembro que ela falou assim, o Geude fala demais, mas ele é bom, né? Manda ele para lá. Né? Eu fui. Aí cheguei lá naquele conselho, logo depois eu fui fazer um estágio lá em Humaitá. Naquela época, eu estava trabalhando com comportamento de drosófila e existia uma teoria que a gente não sabia o que acontecia. Se você pegar no centro, soltar um monte de drosófila, o que acontece com ela? Então a gente fazia uma cruz, em cada 30 metros punha uma isca, 30 metros uma isca, para lá e para cá. E soltava todas as drosófilas no meio. Existiam uns corantes tão fininhos que você punha junto com a drosófila, ela se pintava. Então você podia soltar e saber, olha, aquela drosófila que eu peguei foi a que eu soltei, porque ela é vermelha, é azul, é verde, etc. Né? Aí nós fomos verificar o seguinte, que a fêmea ficava no centro, porque tinha comida. E o macho saia à procura de aventura. Então ele ia, você encontrava macho na de 30, macho na de 60, macho na de 90, mas fêmea, pior, na melhor das hipóteses, era com 30 metros. Né? Aí eu falei, pô, vou para Humaitá, você imaginou na floresta amazônica, eu vou fazer um trabalho desse e vai ser um sucesso, né? Cheguei lá, armei tudo as coisas, comprei banana, comprei laranja, comprei fermento, fiz todas as iscas, esterilizei tudo, arrumei lata, pegamos a caminhonete e fomos para o meio do mato. E coloca lá, 30 metros uma isca, mais 30 outra, mais 30 e tá. Dia seguinte eu volto lá, nem a isca tinha. A latinha que estava vazia, lambida. Os bichos comiam tudo, rapaz. Eu falei, mas não é possível. Aí eu bolei, falei, vou fazer o seguinte, ao invés de botar a isca aqui, eu vou botar um saquinho com funil, que a drosófila passa por funil, mas ela não sabe voltar. E vou pregar na parede, na árvore. Aí fiz isso. Dia seguinte, nada, árvore derrubada, acabou tudo. E eu acabei desistindo da ideia, falei, não dá para fazer essa pesquisa aqui com esse tipo de coisa, né?
Mas uma coisa me chamou a atenção, porque eu falei assim, então agora sabe o que eu vou fazer? Não, eu solto e vou com a isca atrás. Quer dizer, a hora que aparecer drosófilo, eu coleto. Chegou meio-dia, fui para o meio da mata. Edmundo, até mosquito dorme meio-dia, rapaz. É mosquito, passarinho, todo mundo dormindo. E eu acordado. 3 dias depois, o que fazia? Acabava de almoçar. Ventilador no pé. Aí o Edmundo foi... Aí eu voltei e tal, só que ele continuou e precisava indicar um diretor administrativo e o Edmundo foi lá. Você ficou um ano lá? Fiquei um ano. Fiquei 2 anos descontínuos. Né? Um ano em 97 e um ano em 81. 99. Mas foi uma experiência fantástica. Aquele projeto Rondon era maravilhoso. O que eles estão fazendo agora, dizem que é bom, mas eu não tenho ideia, não acompanhei nenhum. Eu tenho dúvidas do que aquele projeto era uma maravilha. Mas tem uma história fantástica do nosso saudosíssimo Jorge Gim. Né? O Jorge Gim, ele começou a fazer um trabalho e gravava o som do sapo. Então ele sabia o sapo macho, como é que canta, e pelo canto do macho ele identificava a espécie. Bom, e o Fausto Foreste também trabalhava aqui, ia lá no lajeado coletar peixe. E o Gim para gravar o sapo. Um dia eu estou lá no lajeado, escutei um cara andando lá, falou para mim, esses professores da Unesp, tudo louco. Por quê? Um vem aqui, rapaz, quer entrevistar sapo. Ele fica lá, põe na boca do sapo. O sapo não fala, rapaz. Ele fica lá olhando, espera, o sapo grita. Mas pior do que ele tem outro. O outro vem pescar aqui, só quer peixinho. Não pega peixinho, só quer peixinho. Era o Fausto. Eu falei, poxa vida, até você explicar para esse pessoal a dificuldade que a gente tem para fazer pesquisa, que é um negócio sério, né? Nesse meio tempo todo, Edmundo, eu fui montando os laboratórios, né? Eu comecei a dar aula em São Carlos, no curso de pós-graduação em Ecologia Experimental, e os alunos começaram a fazer pressão em mim, e falaram, mas professor, o senhor vem dar aula de genética animal e fala de mosquito, pomba, precisa mudar, né? Aí eu comecei a ver na bibliografia, descobri um argentino que fazia tipagem sanguínea de boi. Aí cheguei para o reitor lá de São Carlos, que era o meu orientador, né? E falei para ele, Edmundo, eu vou parar de trabalhar com drosófilo e vou trabalhar com boi. Por quê, rapaz? Drosófilo é a melhor coisa do mundo para trabalhar. Né? Eu falei, tá certo, Edmundo, mas eu preciso desgrudar de você, rapaz, eu preciso ser eu. Até agora eu estou aí, né? Eu quero dar aula de outra coisa lá. Ele falou, tá bom, quem que é o cara que você quer convidar? Eu falei, professor Quinteiros, tal, isso aqui, de La Plata, na Argentina. O dia seguinte ele catou o avião e foi lá. Conversou com o homem, um mês depois o homem estava em São Carlos. Aí foi o primeiro laboratório de tipagem sanguínea que eu montei e que ficou lá até hoje. Que depois eu levei o Pedro para lá. Foi. E ficou, eu contratei mais 2 meninas que tinham acabado de vir dos Estados Unidos. E falei, bom, está na hora de eu ir para os Estados Unidos de novo. Foi quando eu fui a segunda vez para o Raio fazer agora a tipagem de grupo sanguíneo, né? E esse laboratório de São Carlos ficou lá até hoje, trabalhando, mas eu não era de São Carlos. E ficou aquela dúvida, fica em São Carlos, vem para Botucatu, só que eu falei, vou voltar para Botucatu. Aí voltei para Botucatu e montei um laboratório aqui. Comecei a trabalhar aqui, orientei 3, 4 mestrados, um doutorado, o Paulo Rodrigues Ramos, mais umas meninas aí que acabaram fazendo coisa, a filha do Landim, a Fernanda. A Fernanda, na verdade, quem mais orientou ela foi a Carminda, mãe dela. Eu era o advisor ali para controlar e ter o apoio, né? Mas aí, nesse meio tempo, surgiu, eu já era professor-chefe de departamento, surgiu um concurso para professor titular. Não sei se você lembra a epopeia do concurso professor titular. Na agronomia tinha acontecido um concurso com 2 e tinha dado briga. Aí no nosso departamento tinha 3. Falei, pô. Aí eu tentei convencer o pessoal para fazer um só. Mas cada um achava que era ele, quer dizer, eu não queria abrir mão.
do concurso, Certo. o Romeu não e a Délia também não, então ficaram os 3. A única coisa que me chateou nessa brincadeira toda foi que a inscrição abriu no dia 1º de fevereiro e 90 dias depois fechava. Quando estava no 90º dia, nós sentei e falei, ó, tem que fazer a inscrição hoje. Como é que nós vamos fazer? Não, vamos fazer os 3. Eu falei, ó, já que vai fazer os 3, quem se inscrever primeiro, faz primeiro. Eu vou correndo me inscrever. Passei a mão no material e tchum, tchum, tchum. Cheguei lá, o Romeu tinha escrito no dia 1º de março e a Délia no dia 2. E eu esperando para fazer. Bom, fez o concurso. Aí, esse é um caso curioso que eu preciso contar, porque não sei se você lembra disso. Para fazer a banca foi um desastre, porque você é seu amigo, tira. Não, esse é seu, tira. Esse é seu amigo, tira. Não tinha 5 negros para fazer a banca, era amigo de todo mundo. No fim, conseguimos fazer uma banca. Chegou na hora, a banca, muito sábia, elaborou 13 pontos. Chamou nós 3 lá e falou assim, ó, você tira um, a Délia tira outro, e o Geude tira outro. E vai ficar uma lista de 10. E desses 10 pontos nós sorteamos para fazer o concurso. Isso é a prova didática, né? O que aconteceu? O Romeu falou assim, eu não preciso tirar ponto nenhum, todos são bons. Eu imaginava que cada um fosse tirar a especialidade do outro. E vamos para os 10, que é igual para todo mundo, né? O Romeu não tirou nenhum. Então sobrou genética bioquímica e citogenética humana. A Délia pega e fala, tira evolução. Eu não acredito em evolução, então eu não quero evolução. Conclusão. Falei, e agora? Sobrou o quê? Daí, quem é o primeiro inscrito? Romeu, sorteio o ponto. Ele sorteou. Ponto número 6. Genética de populações. Ele olhou para mim e falou, sorteei o ponto para você. Eu falei, acho que foi. Bom, eu tinha feito mestrado em genética de população, doutorado em genética de população. Trabalhava com genética de populações. Eu falei, se eu não der uma aula boa, não tem jeito, né? E foi o que eu passei o concurso. Eu passei em primeiro lugar por causa disso. Quer dizer, eu tirei a nota máxima na aula e eles tiraram um pouco menos e acabou. Porque, na verdade, os currículos equivaliam. O que eu tinha mais de um lado, o Romeu tinha do outro, a Délia tinha do outro, etc. E a gente se acertava ali, né? E com isso eu virei professor titular. Aí, isso foi em novembro de 1983. Aí eu falei, bom, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer na parte científica. Agora, já fui chefe de departamento, já fui mesmo, sei tudo. Eu quero ser diretor. E teve concurso para diretor do Instituto. Aí, os alunos e os funcionários fazendo pressão para eu me candidatar. E a Associação dos Docentes naquela época queria outro, queria o Cecílio. Eu falei, bom, do jeito que está, se metade dos docentes votar em mim, mas não sei o que, eu estou eleito, né? Então, toca o barco. Aí, na congregação, eles fizeram um negócio. Não tem voto paritário mais. Docente vale 70%, aluno 15% e funcionário 15%. Aí os funcionários falaram assim, desse jeito eu não voto. Os alunos, desse jeito eu não voto. Sobrou 70% dos docentes. Eu não tinha maioria dos docentes. Eu contava com os outros 2 segmentos. Né? Aí o que aconteceu? Chegou no dia, lançaram o Ademar Freire Maia como candidato, que era para destruir aquela parte de docente que eu tinha. Porque o departamento de genética já ficou dividido em 2, na hora. Quem gosta de um, quem gosta do outro. Né? Aí o que eu fiz? Esperou o debate, aquela fila de debate. Eu entrei, cantei uma cartinha lá. Tendo em vista que não tem paritário, isso aqui, patati, patatá, eu abro a mão da minha candidatura e dizia, entreguei. O quê? Eu falei, não, aluno não vota, funcionário não vota, o que é que eu vou fazer aqui? Nada, tchau vocês. E deixei. Mas fiquei com uma vontade de ser diretor, rapaz. Eu falava, puta, eu queria ser diretor, rapaz. Nisso, o Pagano, Sérgio Nereu Pagano, era diretor pro tempore em Bauru, que havia sido encampado pela Unesp.
Aí eu fui numa reunião, eu era representante dos titulares no Conselho Universitário, e o pagando dos diretores lá. Ele falou para mim, Geude, eu quero ir embora para Rio Claro. Você não quer assumir Bauru? Eu falei, vou pensar nisso. Ele falou, tá bom, vou falar com o Landim. Aí falou com o Landim era o reitor, me chamou lá em São Paulo. Você quer ser? Quero. Você tem certeza? Você não vai me encher a paciência depois que você pegou uma bomba? Eu falei, não, você fica lá até o fim. Eu falei, fico. Então tá bom. Aí ele me indicou, diretor, e eu fui embora para Bauru, e foi quando eu deixei Botucatu para subir lá. 4 anos depois, eu estava afastado de Botucatu, eu me aposentei e acabei ficando. Aí você foi na minha banca, que eu fui contratado lá como professor. Isso. Você, a Catalino, Hamilton, eu acho que tinha mais um. Eu acabei sendo contratado lá em Bauru. Né? Mas essa história de Bauru para frente eu vou contar na gravação que eu vou fazer lá amanhã, que foi as minhas expectativas. A única coisa que eu vou falar para você, assim, honestamente, Edmundo, cientificamente, para mim, Bauru foi um desastre. Porque parou minha vida. Eu virei profissional administrativo. Aí, quando eu percebi que eu precisava de noções de direito, eu falei, tem inscrição, vou fazer um curso de direito. Fiz vestibular, passei em 4º lugar lá em Bauru. 1º dia de aula, estou em São Paulo. 2º dia de aula, estou em São Paulo. 3º dia de aula, estou... Falei, não dá para fazer o curso, estou toda hora viajando, pô. Aí desisti também do curso de Direito e acabei ficando os 8 anos lá como diretor da faculdade e presidente do campus. E foi uma vida, assim, gostosa. Viajava, ia, voltava, até que um dia minha mulher falou, escuta, ou você fica lá, ou você fica aqui. Se você for ficar aqui, tudo bem. Se for ficar lá, muda todo mundo. Foi quando nós todos fomos para Bauru e fomos tocar a vida lá, né? Nesse meio tempo, Edmundo, eu consegui montar uns laboratórios, esse de São Carlos que deu cria, deu sucesso, está lá até hoje. Consegui montar um em Bauru, consegui montar um aqui e foi formando. Devo ter formado no mínimo uns 50 mestrados, uns 20 doutorados. Eu lembro, Geude, quando a Unesp foi criada, em 1900 e... Na verdade, ela foi criada em 75, começou a existir a partir de 1976. E houve, naquela época, uma distribuição, uma ida de alguns docentes e até departamentos de Botucatu para outras unidades. E no caso do nosso departamento, do Departamento de Genética, houve uma migração de disciplinas e docentes para a agronomia. Eu acho que você se lembra, o departamento tinha a disciplina de melhoramento vegetal, tinha melhoramento animal, né? E nós tínhamos um docente que era o Norberto Silva. O Silva, esse mesmo. E o Norberto foi um dos que migrou para agronomia. Né? Naquela época você dava a disciplina de melhoramento animal. Genética animal e melhoramento. Isso, melhoramento. E você nunca sentiu disposição ou vontade de migrar para agronomia ou migrar para veterinária com a disciplina? Isso não... Não ocorreu e eu vou explicar por quê, por um motivo muito simples. Primeiro, eu havia feito em Piracicaba várias disciplinas com pessoal especialista em melhoramento animal. Genética e melhoramento animal. Em Botucatu existia na veterinária o professor João Barson Vilares, que não era nada. Ele foi fazer mestrado, doutorado, depois ele fez livre docência, fez titular com o pessoal da Água Branca, mas não sei o quê, tudo de criadores animais. E ficou o seguinte, então, eu dava aula e ele também. Aí eu dava uma parte e ele dava outra.
Quando a gente ia fazer uma prova, os alunos perguntavam, essa pergunta quem fez? Se é o professor Geude, responde de um jeito. Se é o Vilares, responde do outro. E não tinha jeito, eu mostrava para ele, falava, professor, a frequência é assim, 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 não pode acontecer o que o senhor está falando. Mas é assim, lembra que ele tinha uma voz grossa, né? Mas é assim. Eu falava, então fica assim. Então essa parte de melhoramento acabou ficando dividido entre o departamento e a zootecnia, e a veterinária. Aí surgiu o curso de zootecnia, que o William Jorge começou a dar aula para zootecnia. Então, algumas disciplinas eu dava no curso do William e outras o William dava no meu curso. Né? E ficou separado. Mas essa divisão do professor ir para lá, eu que cheguei para ele e falei, escuta, você está perdendo tempo aqui na genética, você não faz genética. Você faz melhoramento puro, é outra coisa, é cruzamento, mas não tem nada de genética. Né? Porque é gozado, Edmundo, você deve ter sentido isso. Esse pessoal aprendeu o DNA. Quando o DNA surgiu, o DNA, eu vim num congresso de genética, um pouco antes de eu me aposentar, aqui em Botucatu, eu não entendi um trabalho, rapaz, era só quebra do DNA, quebra, blá, 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 blá. Mas eu percebi que a maioria deles não sabia a primeira lei de Mendel nem a segunda lei de Mendel. Quer dizer, a genética básica, eles não sabiam, eles sabiam que tinha uma molécula que chamava DNA. Né? Então, durante um tempo, ainda eu tentei ensinar isso daí e mostrar. Mas naquela época, o Riquelme fazia genética humana e usava um pouco dessas informações. Hoje, você tem 500 médicos que trabalham com genética humana, clínica, descobre gene para câncer de seio, gene para não sei o quê, gene para não sei aonde. Esse é o trabalho deles, né? Então essa coisa cresceu demais. E eu falei assim, puxa vida, a minha genética era do Mendel, rapaz, era uma bolinha que ia de um para o outro e voltava. Hoje não dá mais para acompanhar, né? A genética cresceu muito. Por essa razão, Edmundo, é que alguns professores migraram e deram sucesso, e tiveram sucesso nesses novos campos, porque, na verdade, eles não faziam genética. Né? E nós fomos sofrendo lá, vinha um professor, podia fazer estágio nos Estados Unidos, casava, ficava por lá. Aí, você lembra, né? Eu lembro. E outro que vinha aqui, o marido está não sei aonde, vai embora também, aí vai para a medicina, porque ele trabalha com câncer. E o departamento resistiu, né? Eu fico pensando, e você me falou uma coisa hoje, que se eu entrar no departamento, eu não conheço mais ninguém. Porque pelos nomes que eu vejo, o diretor nosso, eu fico pensando para ele, aonde, né? Estou falando docente, não fica nervosa. Você entende? Quer dizer, a maioria foi mudando, eles foram tocando outras vidas, etc. Uma das coisas que o Paulo falou hoje, o Paulo Cury, o que a gente tinha de bom, irmão, era uma vontade de acertar. Estudava que nem um louco, rachava, tinha informação não sei aonde, ia buscar. Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos, estagiei lá, você foi, o William foi, todos nós, né? Era um negócio... Saíram. Pomba, tinha que sair para aprender, né? O Demar, a Détia e tal, porque a gente queria era contribuir com o bom e melhor, né? Tem uma coisa meio triste que eu vou contar agora, mas eu acho que foi muito marcante. Eu estava nos Estados Unidos passeando e fui para San Diego. Chegou em San Diego, eu ainda falei para minha mulher, falei, aqui que o William veio fazer um estágio, quando ele saiu do Brasil, isso aquilo para vir para os Estados Unidos. Ele estava morrendo naquele dia. Quando eu cheguei em casa depois disso, minha filha ligou e contou. Eu falei, mas que coincidência, o que eu estava fazendo aqui em San Diego uma hora dessa, né? São coisas que a gente não explica. E no departamento de genética, naquela época, todos saíram. Né? A Catalina saiu, o Celso saiu, todos saíram. Todos fizeram um pós-doutorado no exterior. Eu acho que isso foi muito, muito importante e muito significativo para o departamento, porque deu um upgrade para o departamento muito grande. A gente crescia de 2 maneiras. Primeiro, com a língua.
Porque por mais que você estude inglês na FISC, não sei aonde, não sei o quê, eu me lembro que a primeira vez que eu desci lá no aeroporto nos Estados Unidos, apareceu o negão lá, eu falei, e agora, Cristo? Eu falava pelo hotel, ele, blá, 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 blá. Eu falava, mas eu sabia falar inglês, não sabia falar nada, para ir para um hotel foi um sacrifício. Então, morando lá, você aprende, na marra, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, quantas pessoas você conhece no exterior? Entende? Eu me lembro até hoje, quando chega no Natal, que começa a tocar aquelas musiquinhas de Natal em inglês, o meu departamento lá em Ohio, pô, era Walter Harvey, não sei o que era prêmio Nobel, não sei de onde, prêmio Nobel, tudo sentado lá cantando, rapaz. E eu falava, mas isso é um negócio fantástico, né? E você fica amigo deles. Né? De encontrar, ver, de vez em quando aparece no Brasil, liga, vem em casa, volta. Eu acho que essas coisas não têm preço, viu? Mas tem que fazer. Infelizmente, a situação parece estar meio difícil, o pessoal não está conseguindo sair muito fácil, mas tem que insistir e sair mesmo. E nós, que já passamos por isso, temos que tocar fogo nele. Vocês têm que ir, têm que fazer. É duro, é duro. Você vai sofrer? Vai. Mas passa. Vai ter dia que você vai sentar na sarjeta e perguntar o que eu estou fazendo aqui. Eu, quando coloquei minha mala no quarto do hotel, falei, pô, por que eu estava, tinha um vidão lá no Brasil, o que eu vim fazer aqui? Eu não consigo comer, faz 2 dias que eu não como, rapaz. Aí comecei a andar para a rua, eu ficava no hotel, falava, vou 2 quarteirão para lá e volto. Depois eu vou para cá e volto. Aí fui para cá, achei o restaurante. Quando eu olhei lá, vi um nego comendo um filé com uma batata, rapaz. Aí eu entrei, cheguei para o garçom, paguei, comi 2 vezes, acabei aquele, fui lá e comi outro. E estava com vontade, rapaz, de comer, estava comendo só leite com bolacha, rapaz, que você não sabia comprar, né? Aí um amigo meu falou, cuidado que você compra comida de gato, só tem osso, hein? Eu falava, e agora? E se eu fizer uma dessas? Mas é uma experiência de mundo, mas muito, muito das boas. Viu? A gente precisava ter sempre esse tipo de coisa na vida. Viu? Fica à vontade. Projeto Rondon. Outra coisa que você tem anotado. Não, outra coisa que eu queria falar é do Plano Integrado de Genética, o PIG, rapaz, que nós montamos, você lembra? PIG, famoso Esse PIG, CNPq. Foi um negócio, o CNPq, o pavão danado, rapaz. Ele conseguiu uma verba, não sei se você lembra da história desse. Ele conseguiu uma verba e achou 10 laboratórios e dividiu essa verba em 10. Um era especialista, você era em ave, não sei o quê, eu era em drosófilo, o outro era em grupo sanguíneo, foram dividindo tudo, né? E aqui em Bauru, em Botucatu, nós tivemos até uma organização, veio todo mundo para cá. Esse foi o impulso fantástico que a genética teve. Foi. Entende? Que o pessoal, a maioria dos alunos não tem nem ideia do que isso aconteceu, né? Mas se não fosse isso, a gente estava sem os equipamentos, sem os aparelhos, sem nada, que começaram tudo naquela época. É verdade. Eu me lembro que eu comprei um aparelho que trazia temperatura a menos 64 graus, rapaz, que era para congelar linfócito. Pô, você imaginou uma geladeirinha que chega a menos 64? Custava uma fortuna aquilo. Outra que você, para pingar, você pingava 96 gotas de uma vez, aquela maquininha apertava na tela, tchau. Pô, você fazia um serviço naquela mãozinha, tudo com o dedo, que chegava a doer o dedo de noite de ficar mexendo, né? Tudo isso foi implementação do PIG, né? Do programa integrado. Eu acho que o PIG foi muito importante para nós, né? É isso aí, Edmundo. Nós fomos tocando a vida, fomos vivendo. Hoje tive uma satisfação muito grande de vir aqui. Tive outro dia, quando a genética fez uma reunião em comemoração. 50 anos. Senti a morte de algumas pessoas, mas é inevitável. E segundo um amigo que eu estava vendo sendo entrevistado na televisão, que o entrevistador perguntou para ele, quantos anos o senhor faz? Ele falou, eu vou fazer 100 anos. Qual é o segredo para chegar a 100 anos? Ele falou, não morrer. É uma coisa simples. Se você não morrer, você chega nos 100. Se você morrer, não vai chegar nos 100 anos nunca, né? Tá certo. E eu espero chegar nos 100 anos tranquilo. Está demorando ainda, falta 20. Mas eu chego lá. Se Deus quiser.
O que mais, mano? Mais alguma coisinha? A moça que você lembrou dela lá. Eu sei. Depois te conto. Depois eu conto a história para você. Mas eu gostaria imensamente, então, de agradecer a sua disposição, a sua presença e a sua contribuição com tanta informação a respeito do departamento e daquela época em que tudo, na verdade, começou. Né? Então, é uma contribuição muito grande para esse projeto que o IB tem hoje, de resgatar a memória do Instituto. Eu mesmo, quando fiz o meu depoimento, eu não me lembrei do PIG. Por incrível que pareça, eu não me lembrei. E o PIG foi, de fato, um divisor de águas. Que eu penso dessa forma. Foi um divisor de águas quando ele surgiu. Né? O departamento era um departamento antes e um departamento depois do Plano Integrado de Genética. Foi realmente um divisor. Foi uma contribuição grande. Uma contribuição enorme. O que eu me lembro sempre, e tem um caso interessante, é que você entrava num negócio, tem uma comissão para estudar isso, você ia lá. Aí você dava um palpite, ele falou, então agora você vai fazer parte daquela comissão também. Aí você vai naquela, e nós estava tudo assim, quer dizer, cada um tinha 10, 12 funções, né? É verdade. Eu me lembro uma vez que eu fui coletar sangue numa fazenda aqui perto, e chamei o Serafim, que era o nosso servente lá, né? Falei, Serafim, pega os vidros aí para nós, tal, isso, aquilo, que eu vou coletar sangue amanhã. Ele, tá bom. Aí ele veio com os vidros e falei, põe no cara, Serafim. Ou você quer que eu ponha? Não, eu ponho, professor, põe. Então vamos junto que você vai lá, tal, isso, aquilo. Passaram alguns meses, eu fui coletar de novo. Aí eu vi o Serafim chegou para o Zé e falou, se ele pedir alguma coisa, não faz, porque ele acostuma. Depois ele só pede para você, hein? Eu caí na risada, eu falei, mas Serafim, rapaz, poxa vida, coitado, já morreu. Mas era uma pessoa fantástica. Não? Serafim, e eu me lembrei agora de um fato. Você foi o primeiro presidente do nosso conselho de pós-graduação, lembra? Era você, o Fausto e eu. Nós somos o conselho nós somos o primeiro conselho. Foi o primeiro conselho. 1980... 77. Não, foi lá em 83, 81, 80, nessa época. Deixa eu ver se eu tenho marcado foi logo depois. Na minha cola aqui. Porque o primeiro curso de pós-graduação foi o de artropodologia, que nem existe 76, mais. Não, 76 eu estava em São Carlos, da Recursos Humanos. Foi logo depois, foi logo quando eu vim dos Estados Unidos. Então. Foi isso aí mesmo, 76. Foi. Aí o pessoal queria, vamos fazer curso de especialização. Eu falei, é perda de tempo, né? Você dá um curso de especialização para quê? Ou faz pós-graduação ou não faz. Aí nós brigamos, conseguimos fazer a pós-graduação e instalamos o curso. Começou já com mestrado e doutorado. A Dalva foi a primeira a fazer mestrado. Isso, foi a primeira e depois a primeira a fazer doutorado. Eu fui orientador das duas teses dela. É verdade. E a Dalva foi a diretora do a última diretora do Instituto. Exato, a última diretora do IB. Né? Então você vê que realmente a gente tem, o departamento tem um bocado de história. Tem, isso aqui. É que tem umas histórias, churrascos. Eu me lembro uma vez, eu vim dos Estados Unidos, chegava sexta-feira, meu chefe chamava todos nós, levava num bar que tinha em frente à universidade, pedia uma taça desse tamanho de chopp, cada um com um copo e um pacote de pipoca. E vamos tomar chopp e comer pipoca. Aí ele perguntava, o que aconteceu de bom essa semana? Aí o nego falava, o que aconteceu de ruim? Isso era fantástico, porque você entrosava todo o pessoal do departamento. Quer dizer, cada um desabafava, que era bom, que era ruim, isso aqui ele contava. Aí eu cheguei aqui, falei, vou fazer a mesma coisa aqui. Osley, arruma 1 litro de pinga e uma pipoca, que nós vamos fazer uma reunião no fim de semana para discutir as coisas do departamento. Boas e ruins. Primeira reunião.
pinga, pô, tem alguma coisa? Eu falei, não, mas beber era pinga. Chegou na outra, não, professor, ao invés da pipoca, vamos fazer um churrasquinho? Aí eu trago uma linguiça. Conclusão, bom brasileiro. Para com isso, porque não vai dar certo. Isso aqui vai virar uma bagunça que não tem tamanho, né? Então, são costumes que eles têm que a gente não tem, mas isso era importante para unir o pessoal do departamento, conversar, né? Nós fizemos várias festas, todo fim de ano fazia uma, e era uma alegria boa. Nossa, lá agora. Nem diga. Muito bom. Bom, Edmundo, foi um prazer muito grande. Eu não sei se lembrar mais coisa para falar, essas coisas que eu vim pensando para o caminho aí. E eu acho que isso deve continuar e outras pessoas também, se puderem registrar aqui, porque nós passamos. Mas o departamento vai ficar. Ah, fica. E esse pessoal que está aí, já vai estar fazendo a mesma coisa. Vai estar fazendo a mesma coisa que a gente. Se aposentando e tocando o barco aí. Deixa eu contar um caso interessante aqui que valeu a pena. Eu um dia estava em casa lendo o jornal, abri e vi lá, né? Precisa-se de um professor para organizar os cursos de genética aplicada, não sei o quê, patati, patatá, pá. Thomas Fader do Brasil, curso número 72, não sei quanto tal. Peguei, fui para São Paulo, passei lá, tinha um cara lá, um rapazinho, conversador, ele era vendedor de enciclopédia, vê como ele conversava, né? Aí ele me contou, ele estava montando um curso que falava que já tinha 70 e poucos, como não era o primeiro. O que você quer? Ele falou, não, eu quero montar um curso de inseminação artificial. Eu dava aula disso. Eu falei, tá na mão. Aí montei, fiz um vídeo de inseminação artificial. Na biblioteca deve ter esse vídeo. Ele foi vendido bem e tal, só que. Isso. Aí ele falou, bom, agora vamos fazer um outro de transferência de embriões. Aí eu fui lá na central de transferência de embriões, estudei tudo, e a gente gravava o vídeo lá. Eu dava aula teórica e o cara, o veterinário, dava a parte prática, tal, isso aqui. Também vendeu um monte. Depois foi doma de cavalo. Eu falei, agora vou dar aula de doma de cavalo, eu não sei. Rapaz. Produção de leite, produção de queijo. E ele foi fazendo tudo isso. Nós fizemos uns 20 vídeos. E vendeu bem, rapaz. Ele teve um lucro danado com isso. Eu ganhei as fitas que eu guardei e ele me pagava a viagem e tal, me dava um dinheirinho lá, né? Mas foi uma experiência interessante, uma aula diferente de mundo. Porque uma das grandes preocupações que eu tenho, e que eu já conversei com você tem também, as mesmas aulas que nós tivemos, nós não podemos dar para o aluno mais. Hoje você entra na sala de aula, o aluno está lá olhando para baixo, com o celular na mão. Você fala, ele fala, professor, aqui já está tudo escrito que o senhor está falando. Para que você vai dar aula então, né? Então a gente precisava bolar o jeito. Essas gravações, aí eu peguei uma série que tinha na televisão, de anomalias genéticas. Puxa vida, eu fiz uma coleção fantástica de anomalias genéticas, porque eles estudavam, você já deve ter assistido um programa desse, eles pegam, desde quando a mulher fica grávida, depois quando ela vai no médico, aí a criança nasce, está com uma doença tal, até descobrir o que é, o tratamento, isso, aquilo, papapá. E eu organizava uma série de questões, passava a fita, isso num curso diferente, não era o de graduação, era um curso extra lá para quem quisesse crédito, né? E depois organizava as questões e dava para os alunos. E aí eles respondiam, discutiam, etc. Fiz isso uns 3 anos, rapaz, uma maravilha disso aí. Depois saí de lá, agora o que eu vou fazer com as fitas, né? Ninguém usa mais. Não usa mais. Acabou. Então, eu não sei como é que está aqui, como é que eles estão dando o curso ainda, mas se não mudar, é perder tempo. Porque o aluno é outro hoje, né?